Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês, no nosso canal Psicanálise e Afins. Vamos lá, mais um aparelho freudiano, esse talvez seja o último deles. É uma outra forma que o Freud apresenta o seu aparelho psíquico da segunda tópica. Vou dar uma prévia para vocês, vejam o aparelho aí. Queria primeiro falar para vocês que essa versão que a gente apresenta é uma versão um pouquinho diferente só da versão brasileira. Na versão brasileira ele é colocado em pé, aqui a gente coloca ele deitado da mesma forma que ele vem no original alemão. Esse aparelho ele surge num texto do Freud, que é a Conferência 31, que se chama A Dissecção da Personalidade Psíquica. Esse texto foi publicado em 1933 e escrito em 1932, faz parte das novas conferências introdutórias de psicanálise. O que a gente consegue ver de diferente desse aparelho psíquico para o anterior, que a gente chamou de esquema do ovo? Esse talvez seja o esquema do ovo 2, da revanche, sei lá, alguma coisa assim. Vamos pensar. Vão surgir dois personagens que não estavam no esquema anterior. Quais são eles? A gente vai ter aqui o super-eu, não sei se vocês se lembram, mas no outro aparelho não tinha o super-eu, tá? E aqui também a gente vai ter a palavrinha inconsciente, que no outro também a gente não tinha. A gente já supunha, ou isso é inconsciente e tudo mais, mas não aparecia a palavra inconsciente lá, ok? Vamos então, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. As palavras pré-consciente e inconsciente estão em minúsculo no alemão, e isso faz diferença para a gente, porque em alemão, as palavras escritas, além, lógico, daquelas que iniciam as frases, as palavras escritas com letras maiúsculas são substantivos. Então, quando o Freud escreve Unbewusst com letra maiúscula, isso quer dizer o inconsciente, a instância psíquica. Quando ele escreve Unbewusst com letra minúscula, isso quer dizer inconsciente, um adjetivo. Por exemplo, eu posso ter um afeto inconsciente. Está vendo que aí a palavra inconsciente ela está qualificando o afeto? Ou seja, é um adjetivo do afeto. O afeto é inconsciente, ele não é consciente. Entenderam a diferença? Pois é. E aqui nesse esquema, as palavras estão aparecendo em minúsculo no alemão. Ou seja, aqueles lugares não são as instâncias do aparelho psíquico. Não é a instância inconsciente, é a instância pré-consciente. Mas o Freud está mostrando o que naquele aparelho é inconsciente, o que é pré-consciente, inclusive o que é consciente, porque a gente tem lá no cantinho o sistema percepção-consciência. A gente nota com isso, então, que o Freud está apresentando características dessas instâncias. O isso é inconsciente, ok? E o eu tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Mas vocês podem notar que o eu está próximo aí do pré-consciente. Mas o Freud desde sempre diz que o pré-consciente, no sentido descritivo, ele é inconsciente, porque ele não está na nossa consciência naquele momento. Então tudo que é pré-consciente, de certa forma, é inconsciente, no sentido descritivo, ok? No sentido tópico, ele seria pré-consciente. No sentido descritivo, ele seria inconsciente. A gente também, que a gente tem pela primeira vez aí, essa questão da palavra super-eu apresentado aí. Como vocês podem ver, ele vai se fundir ao isso. Nota que tem até uma linhazinha, como se fosse com umas preguinhas no canto, para você notar que ele está ali preso, agarrado ali no isso, tá? Na verdade, o super-eu, para o Freud, sempre vai dizer, o super-eu é um herdeiro do complexo de Édipo e tem íntimas relações com isso. Está mais distante do sistema perceptual do que o eu. O eu está muito mais próximo do sistema percepção-consciência. Vocês podem notar aí que, mais uma vez, o eu está sobre os pontinhos, mostrando que o eu é uma superfície mais ligada aí à questão da percepção e da consciência e separando dois mundos, o mundo externo e o mundo interno, ok? O isso, então, se relaciona com o mundo externo apenas através do eu, como está nesse diagrama e como estava no diagrama anterior que a gente apresentou no último vídeo. Por certo, é difícil dizer, atualmente, em que medida o esquema está correto. Em um aspecto, indubitavelmente não está. O espaço ocupado pelo isso inconsciente devia ter sido incomparavelmente maior do que o eu ou do pré-consciente. Isso é uma fala do Freud. Então ele vai dizer que, no caso dele, ele pode dizer que o isso é muito maior do que todos os outros. O pessoal costuma usar aquela famosa metáfora do iceberg, que o eu é só a pontinha do iceberg e que o isso é todo o restante. Seria uma boa maneira de pensar, ok?
Algumas observações então sobre o esquema. Voltemos para o esquema. O supereu está ligado ao isso, como a gente diz, tem essa linhazinha marcando a inserção do supereu no isso, né? O eu continua sobre os pontos, mostrando as características dele de superfície, de mediador com o mundo externo. E a gente também tem uma disposição ordenada, inconsciente, pré-consciente, consciente. Lembrando que estamos falando aqui de adjetivos e não das instâncias, mas a gente vê que há uma certa localização disso aí, tá? Temos mais um ponto importante aí. Vocês estão vendo onde tem a palavra isso, na nossa extremidade esquerda? Está vendo que tem um buraco no ovo? O desenhozinho, ele se abre ali naquele fundo? Pois é. Como é que a gente pensa? É só uma questão gráfica? Ou seja, a palavra isso sobreporia a linha, então eles tiraram a linha? Ou será que não? Ou será que o Freud estava pensando numa abertura mesmo, né? Pesquisei isso em todas as versões do Freud que eu tenho, alemão, umas 3 em espanhol, umas 3 em português, algumas coisas assim, e em nenhuma delas esse buraco deixa de existir. Sempre tem esse buraco, ok? O que a gente pode pensar disso? Como eu penso? O Freud pensava o aparelho psíquico e o nosso inconsciente como o individual, ou seja, eu tenho o meu, você tem o seu. Ele teria uma fronteira bem definida entre o mundo interno e o mundo externo. O máximo que a gente pode pensar nesse buraco talvez fosse essa alusão que o Freud disse de que o isso é indubitavelmente maior do que o eu, do que o pré-consciente e tudo mais. Tá? Eu já tive conversando com alguns grandes professores, pessoas fantásticas da minha formação, que disseram que isso aí seria uma certa proximidade com a garrafa de Klein, que é uma figura topológica muito utilizada pelo Lacan. Ok, a garrafa de Klein já é um objeto conhecido e estudado, as propriedades dela, desde 1882. Duvido muito que o Freud estaria pensando numa garrafa de Klein. Imagino que o Freud estaria ali deixando aquela abertura apenas para deixar de certa forma explícito que o isso é extremamente maior do que os outros e que aquilo ali, a fronteira estaria muito adiante. Ok? Tá, vamos continuar. O grande personagem que aparece nesse esquema, o supereu, vamos falar um pouquinho dele a partir de agora. Vamos lá. O supereu são as primeiras identificações da infância, né, que vão trazer ali uma marca forte com o pai. E aí a gente tem que pensar então que o supereu, né, a partir daquela ideia de que o supereu é o herdeiro do complexo de Édipo, né, que isso vem daquela origem bissexual do nosso psiquismo que o Freud tanto dizia, né, que isso vai deixar marcado então no menino e na menina de maneiras diferentes. Quem se interessar por isso, busca os textos do Freud sobre a sexualidade feminina, o feminino, ali ele vai falar bastante e deixar bastante claro como funciona o complexo de Édipo no menino, o complexo de Édipo na menina, quando que um entra, quando que o outro entra, como que o supereu vai se instituir tanto no menino quanto na menina, a partir daí, ok? Seriam em períodos diferentes, o supereu masculino começaria muito mais cedo, o supereu feminino um pouco mais tarde, e isso mudaria um pouco como o supereu masculino ele é mais severo, né? Nós vemos, por exemplo, nos obsessivos, como é severo o supereu, como a culpa é algo tão forte, tão imponente no obsessivo. O supereu, então, acaba sendo um resultado dessas forças que emergem do Édipo, tá? Mas ele, ao mesmo tempo, é também uma reação a essas forças. Ou seja, é muito bacana a gente pensar nessa relação com o pai, uma frase que ficou famosa, né? E que é famosa para os obsessivos. É aquela, você tem que ser como seu pai. E, ao mesmo tempo, você não pode ser como seu pai. Isso vira uma batalha terrível. Porque aquele pai que é o herói, eu tenho que ser como ele, porque se eu conseguir ser como ele, eu estou honrando o meu pai, mas se eu sou como ele, eu consigo ser maior do que ele, e como isso vai dar um nó na minha cabeça, e como isso vai ficar difícil, e como o supereu vai bater e bater e bater o tempo todo, porque não é um conflito fácil de se resolver. Se o eu é o representante do mundo externo, afinal de contas, ele é quem tem contato com o mundo externo, e o supereu vai ser o representante do mundo interno, o representante, o herdeiro de tudo isso que se formou com o complexo de Édipo. Tá? Então ele vem ali de uma
parte do isso, quase como uma diferenciação do isso, e o conflito neurótico acaba se tornando um grande conflito entre o mundo externo e o mundo interno, entre o eu e o isso, entre o que é real e o que é psíquico. E esse vai ser o grande conflito do neurótico. O supereu, então, ele vai estar mais próximo do isto e representa o isso junto ao eu, se afastando da consciência, ok? Ele não é algo consciente. A partir desses conflitos, então, nós podemos finalmente pensar algumas formas clínicas clássicas e que a gente consegue imaginar essas formas a partir dos conflitos entre o eu, o mundo externo, o isso, o supereu. Vamos pensar essas instâncias e o mundo externo. Alguma dessas apresentações a gente vai ter bem montada e bem apresentada em 2 textos do Freud. Um se chama Neurose e Psicose, o outro se chama A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. Ambos textos ali de 1923, 1924, ok? Vamos lá. Primeiro, a neurose. A neurose, então, seria um conflito entre o eu e o isso, na qual o eu está a favor do mundo externo, ok? Veja bem, nós temos o eu, que é esse mediador, essa fronteira do aparelho psíquico, e esse eu, ele tem que de alguma forma domar o isso a favor do mundo externo. Não é bem assim que a gente vê a neurose? A gente tenta ocultar os nossos desejos, ocultar as nossas coisas. A gente aprende isso desde a escola, desde muito cedo. Fica quietinho, você não faz xixi na hora que você quer, você não pode ir ao banheiro, você não pode conversar, você não pode. E a gente vai domando os nossos desejos, domando as nossas paixões a respeito e a favor de quem? Sempre do mundo externo. Na psicose, a coisa funciona de uma outra forma. A psicose seria um conflito entre o eu e o mundo externo, a favor do isso. Vamos lá novamente. Temos aqui o eu como fronteira, e aí a psicose ela rompe com o mundo externo, a favor do isso. Por isso que tudo aquilo que a pessoa constrói, toda aquela questão delirante, pode surgir na recriação de um novo mundo, em onde a pessoa, inclusive, consegue colocar os seus personagens. Eu posso colocar alucinações. Uma maneira bacana de se pensar isso é lembrar do filme Uma Mente Brilhante, como que toda aquela questão da perseguição surge muito claramente. Ele abandona o mundo externo e constrói o seu próprio mundo. É assim? Vamos lá? Mais um conflito que fica interessante da gente pensar no meio de tudo, de toda essa construção da segunda tópica. A melancolia é um tipo clínico bastante entristecido, bastante fechado em si mesmo. O Freud vai dizer que a melancolia é um conflito entre o eu e o supereu, mas um conflito em que o supereu é extremamente rígido, extremamente cruel e faz com que o eu sofra muito ao longo de muito tempo. Melancolia, pensado na sua forma mais clássica, estaria mais próximo das psicoses, então também mais uma vez a favor do isso, lembrando que o supereu está ligado ao isso, e que o isso vence e muitas vezes rompe com o mundo externo, e a gente consegue ver alguns delírios de ruína, delírios de morte, e como que isso é extremamente sofrido para aquelas pessoas que apresentam tal quadro. Ok? Tá? É isso aí. Com isso terminamos todos os aparelhos psíquicos do Freud. Fizemos então o aparelho de linguagem, o aparelho de memória, o aparelho de inscrição, o aparelho psíquico da primeira tópica, o aparelho psíquico da segunda tópica, todos eles apresentados. Estejam à vontade para voltar nos vídeos anteriores, façam seus questionamentos, deixem seus questionamentos para que a gente possa responder, para que a gente possa discutir cada um desses pontos, ok? E enquanto isso, enquanto vocês revêem todos esses vídeos, se inscrevam no canal, clique no sininho aí para que vocês possam receber as notificações. Continue seguindo a gente. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!